Hoje será a primeira vez que vou pregar a primeira mensagem depois dos 10 anos. E nessa mensagem eu queria que você, junto comigo nessa caminhada, compreendêssemos aquilo que nós cremos ser o propósito de Deus para essa igreja, para os próximos anos. Eu queria que você entendesse que essa responsabilidade, ela não é só minha como pastor e nem da equipe de pastores. Ela é de cada um de nós. Como é que a nossa região, como é que os nossos bairros, as nossas famílias experimentarão mais de Deus nos próximos anos? Mais da ação do Espírito de Deus. Serão impactadas com mais ações de generosidade. Quantas mais pessoas a gente alcançará no reino de Deus? Essa pergunta é uma pergunta individual para cada um de nós, que a gente deve se fazer hoje. Senhor, obrigado por esses 10 anos, mas como é que eu vou vencer a mim mesmo, as minhas limitações, as minhas dificuldades, para ser isso que o pastor Manu está dizendo aí? Eu quero desafiar a você nessa noite a ter essa compreensão dos propósitos de Deus, a partir de 2 textos bíblicos que eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos ler as palavras finais de um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro. As últimas palavras que ele deixou registrada. E depois as últimas palavras que Jesus deixou registradas. Cremos que essas 2 palavras, elas são os indicadores que nós precisamos para compreender o e agora. E agora que Jesus Cristo já nos impulsionou, já nos comissionou, e agora? Agora é a hora de fazer mais, de ir mais adiante, de mergulhar mais no oceano do amor de Deus, de fazer mais. E é claro que mais implica também em você eliminar algumas outras coisas. Para que algumas coisas sejam mais, outras coisas precisam ser menos. Então é isso que eu gostaria de ler com vocês. Primeiro, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 18. Ache aí, lá perto do final do Novo Testamento, depois de Hebreus, você vai achar as cartas de Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que andavam muito próximo de Jesus. Então você tem aí o Tiago primeiro, depois você tem as cartas de Pedro, e nós vamos ler na segunda dessas cartas. Depois que você achar, aí você acha aquela outra referência, Mateus 28. Mas primeiro nós vamos ler Pedro. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo de número 3. E no seu último verso. Mais uma vez, nós damos
Boas-vindas, não, agora já estamos na mensagem, mas esse vídeo ele fica gravado como mensagem para ser assistido depois, então a gente dá boas-vindas às pessoas que estão vendo agora ao vivo ou verão em outro momento esse vídeo durante a semana. Acharam? Então eu queria que todos lêssemos juntos o último verso do capítulo 3. Vamos lá, eu vou contar aqui 1, 2, 3 e vocês leem. 1, 2, 3. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez? A gente vai assim com uma regência, como se fosse de orquestra, né, Juninho? Para a gente fazer melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Cresçam. Amém. Essas são as últimas palavras registradas do apóstolo Pedro. Era como se a gente dissesse assim: Pedro, você andou com Jesus, você foi uma das pessoas mais próximas dele. Como as últimas palavras escritas suas, o que você encorajaria os cristãos, discípulos de Jesus? Ele diria assim: cresçam. Vocês já receberam o início da fé, agora cresçam. Essa é a primeira informação. Agora vá a Mateus, últimas palavras de Jesus registradas por Mateus. Mateus 28 a partir do verso 17. E eu queria que a gente lesse junto também. É bom a gente ler junto. Queria que você fizesse o esforço de, se tiver alguma pessoa do lado, encoraje ela a ler com você. É muito importante. Olha que coisa bonita a orquestra. Todos lendo a Bíblia Sagrada. Que maravilha, parece que lá em cima também, né? Então vamos encorajar a gente ler a palavra de Deus. Você vai chegar em casa hoje e alguém vai perguntar: onde lemos? Você fala: hoje eu sei. Mateus 28, a grande comissão, ou seja, aquilo que Jesus nos comissiona a fazer. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos ler? 1, 2, 3. Últimas palavras de Jesus Cristo registradas por Mateus. Se alguém perguntasse para Jesus e dissesse assim: Jesus, quais são as últimas palavras que você quer que nós registremos para as pessoas que virão depois e crerão? Jesus diria assim: vão, se movimentem. A vida comigo não é uma vida parada. Vocês terão que se desinstalar. Vão e façam. Não se limitem a um culto no domingo à noite. Não se limitem a ser plateia de um movimento religioso. Vão e façam aquilo que Deus vocacionou vocês para fazerem. Vão e façam discípulos. Façam das outras pessoas parecidas comigo, igual vocês estão se tornando. E eu estarei com vocês se vocês fizerem isso. Vamos orar? Pai, aqui estão 2 desafios da Tua palavra, registrados pelo apóstolo Pedro, o homem que andou contigo e te conheceu intimamente. E nós queremos te conhecer também em intimidade. Mas, Pai, não basta a gente saber sobre a palavra de Deus. Não basta algumas informações se o nosso coração não for transformado. Se o nosso caráter não for confrontado. Se nós
não estivermos num processo de desinstalação das coisas que parecem ser a segurança da nossa vida. Ensina-nos, Pai, essa vida de movimento, essa vida de agir na autoridade de Jesus e fazer dos homens e mulheres pessoas parecidas com o Filho de Deus. O Senhor prometeu, se nós estivéssemos engajados neste projeto, que é o projeto de Deus, o Senhor estaria conosco. Nós clamamos então, para que o Teu Espírito esteja conosco nessa ação evangelizadora de sábado, esteja conosco no ensino para os casais, esteja conosco no ensino aos jovens, que eles saiam também para compartilhar Jesus, esteja conosco para que cada família seja despertada a ouvir, empreender e agir a partir desse comissionamento que o Senhor está nos fazendo. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Duas palavras que estão no centro da Bíblia Sagrada. A primeira, uma palavra de Pedro, o apóstolo, em que ele olha para as pessoas que estão conhecendo Jesus. Pedro agora já está mais maduro, ele já andou com Jesus pelo menos 3 anos e meio. Ele conhece o seu mestre, ele fugiu no momento da dor e do desespero da cruz do Filho de Deus, mas depois Cristo encontra ele numa praia e restaura Pedro, e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro fica bem embaraçado, Jesus repete: Pedro, você me ama mesmo? E numa terceira vez, Jesus diz para Pedro: Pedro, você me ama? Então, Pedro, faça das pessoas meus discípulos. Pedro, a prova que você me ama vai ser que a sua vida terá uma causa. E essa causa não é você ter um projeto pessoal de vida, não é você construir uma bela carreira apenas, não é você ser um grande empreendedor apenas. A maior de todas as causas é você apacentar as minhas ovelhas, ou seja, as pessoas que estarão sobre a sua influência, estará sobre a sua responsabilidade, você ajudá-las a ser como eu sou. Porque aí o mundo vai experimentar uma transformação. E a palavra de Pedro é para os novos discípulos de Jesus: cresçam, cresçam. Por que é que Pedro, no alto da sua experiência, agora que ele já andou com Jesus, agora que ele já sofreu todos os tipos de embates na vida, eles se preocupam com que as pessoas cresçam? Porque Pedro sabe que o relacionamento com Jesus Cristo, o andar com Deus, o fazer-se a semelhança de Deus, é um processo. E é um processo que a gente não pode ficar na superfície. É um processo que quanto mais você se dá a conhecer Jesus, mais você é conhecido no seu interior. Mais rios de água viva começam a fluir de você. Ou seja, Pedro diz: cresçam, não fiquem parados. Não fiquem acostumados no começo da vida espiritual. Não se acostumem apenas a um culto na igreja. Não se acostume apenas com o Salmo 23. Não se acostume a decorar apenas o Salmo 91. Cresçam. O que é que Pedro está falando também? Um sinal do crescimento da criança é que ela deixa de querer só as coisas para ela. Um sinal de que uma criança é que ela quer todos os brinquedos para ela quer atenção para ela. Pedro está dizendo: cresçam, passem dessa fase. Vocês já conheceram o Evangelho, vocês já conheceram Jesus. Agora não é hora de vocês quererem as coisas todas para vocês como uma criança. É hora de vocês crescerem na graça. E o que é graça? Graça é a consciência de que eu só existo por causa de um favor de Deus. Isso é graça.
Quando nós estamos ouvindo Pedro falar, cresçam na graça, ele está dizendo assim, tudo que vocês forem fazer agora, não se comportem mais como uma criança. A vida é mais do que isso. Para vocês viverem essa vida que é mais que nós estamos buscando, vocês vão ter que deixar algumas coisas do mundo de criança. E vão ter que assumir uma vida de adultos para serem mais. E o que significa ter uma vida de adulto no mundo espiritual? Significa você ter a compreensão que agora, que você é um discípulo de Jesus, você não vai ficar mais correndo atrás de uma campanha para você. Você não vai pensar que o mundo está em volta de você. Você não vai ficar mais chateado porque uma pessoa falou meio grosseiramente com você. Isso você fazia quando você era criança espiritual. E tudo bem. Quando a gente é criança, a gente releva algumas coisas. Mas agora o Pedro fala assim, cresçam na graça. Assim como você vive, assim como você respira, porque Deus está sustentando você, faça da sua vida também um instrumento de graça. Reproduza você, sirva com os seus dons, se doe, abençoe, compartilhe. Isso é um sinal de que você está crescendo na graça. Mas Pedro não para por aí. Ele diz assim, cresçam na graça e também no conhecimento do nosso Senhor. Ora, se Pedro está falando isso, é porque no começo da nossa caminhada de fé, nós já conhecemos a Deus, mas ainda nós não somos tão íntimos de Deus. Meus amados irmãos, para uma vida que é mais, uma vida que quer mais, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que Deus se revela através da sua palavra. Para esse momento que a vida precisa ser mais, você precisa conhecer mais da palavra de Deus. Não basta mais você conhecer João 3,16. Isso é o começo da sua vida cristã. Agora você precisa entender que a Bíblia conta uma história. A Bíblia tem um enredo. A Bíblia fala de um Deus que cria todas as coisas e que cria tudo bom. E que há algo que aconteceu na boa criação de Deus que desestruturou a vida. Só um adulto começa a entender isso. Só quem está buscando mais. Porque quando você vai usar a sua criatividade, você sabe que isso é uma ação da criação de Deus. Mas que como todo coração humano é caído, até um dom espiritual pode trazer em você orgulho espiritual. Até uma boa ação pode tornar você uma pessoa orgulhosa. Então você fica atento. Você fala assim, eu sei que eu sou capaz de fazer boas coisas por causa de Jesus, mas eu também sei que o meu coração é caído. Isso vai vazar para o seu trabalho. Você sabe que você pode ser usado por Deus para criatividade, para fazer negócios, para ganhar dinheiro, mas você não vai se deixar escravizar pelo dinheiro. Por quê? Porque você sabe que o coração humano é caído. Quando a palavra de Deus entra em você e começa a ler você, você começa a ter a clara percepção de que você está crescendo. E quando a gente sabe que está crescendo, quando a gente começa a ter a percepção que a gente sabe pouco. Quando é que a gente não está crescendo? Quando a gente acha que já sabe. Não é verdade? Por exemplo, se eu perguntar para essa igreja aqui, depois de 10 anos de pregação e de ensino e de grupos pequenos, se eu perguntar para você assim, o que é o Evangelho? Você saberia me dizer? Esse silêncio quer dizer que vocês sabem tudo, e eu nem deveria estar perguntando isso, ou você fez aí, pastor, uma pergunta que eu não tenho bem certeza. Veja, se nós não entendermos o que é o Evangelho, provavelmente nós não saímos da infância espiritual. Pastor, então aproveita e diga o que é o Evangelho.
Primeiro, o Evangelho não é uma informação apenas. O Evangelho não é um versículo da Bíblia. O Evangelho não é apenas uma filosofia de vida. Não, não é. O Evangelho também não é tudo que é pregado nas igrejas. Às vezes há uma pregação e não há Evangelho. E o que é o Evangelho então? Deixemos Paulo responder. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas à semelhança de Jesus Cristo. Pastor, então o Evangelho é poder para fazer? Se o Evangelho não estiver a Trindade nele, não é Evangelho. Porque, em primeiro lugar, o Evangelho é a informação, a mensagem que existe um Deus. E existe um Deus que ama os seres humanos. Amém, gente? É o Deus Pai no Evangelho. Mas, em segundo lugar, o Evangelho vai nos dizer que esse Deus é santo. E Ele não pode conviver com homens pecadores. A santidade de Deus é tão extraordinária que se a gente se aproximasse dele do jeito que nós somos, nós morreríamos. Mas o Evangelho é a boa notícia que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a segunda notícia boa. Para quê? Para que quando você e eu crermos no que Jesus Cristo fez na cruz, jamais nós vamos perecer, porque nós estaremos entrando na vida eterna que Ele nos dá. Isso é Evangelho. Mas o Paulo vai dizer que o Evangelho também é poder de Deus para fazer o que precisa ser feito. Não basta você ter informações que Deus te ama. Não basta você ter informações que Jesus morreu por você, no seu lugar. Você precisa ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para viver uma vida para viver uma vida mais engajada, uma vida mais amorosa, uma vida que quer intimidade com Deus, uma vida que a oração faz parte do dia a dia, uma vida que você é capaz de orar pelos enfermos e curar pessoas, uma vida que é capaz de você falar de Jesus e as pessoas serem tocadas e elas quererem vir para Jesus. Isso é poder de Deus para a transformação da vida. E é isso que eu estou chamando nessa mensagem de uma vida mais. Uma vida em que o Evangelho é traduzido em poder espiritual para a vida. É uma vida que não se limite à superfície dos cultos. É uma vida que não se limite à superfície de fazer quando dá. É uma vida que agrega, é uma vida que junta, e junta para poder servir. Essa é a vida mais. E eu quero usar só alguns minutos aqui para compartilhar com você o que significa essa vida mais. Primeira coisa, a vida mais que Deus quer trazer para nós, envolve o que Pedro está nos ensinando. Envolve crescer na graça e no conhecimento. A primeira coisa que você diria sobre mim, para você saber mais a meu respeito, o que você teria que fazer? Você teria que ser mais íntimo de mim. Por exemplo, não é todos vocês que sabem o que eu gosto no café da manhã, é verdade ou não é? Você sabe o que eu gosto no café da manhã? Não sabe? Então eu vou dar uma dica para você preparar e me convidar. Por que é que você não sabe? Porque há um limite na intimidade. Você me conhece mais aqui da igreja, mais dos trabalhos, mas não quando eu acordo de manhã. Está entendendo o que é conhecer uma pessoa? Por exemplo, você sabe qual é o time de futebol que eu torço? Pela reação vocês sabem. Então orem por mim. Então, esse quesito você está melhor. Mas há outras coisas, por exemplo, você não sabe se eu gosto de um suco com mais açúcar, com menos açúcar. Você não sabe exatamente uma série de outras coisas, que tipo de livro que eu gosto.
Até porque eu gosto de todos, então, mas tem algumas coisas sobre mim que você não sabe, e não sabem por quê. Porque ainda não há um nível de intimidade tão grande que você possa saber qual é a cor que eu gosto, o que eu gosto no café da manhã, que tipo de literatura, que tipo de filme, que tipo de comida, que tipo de lazer. Mas tem uma pessoa que sabe. Não é verdade? Quem, né? Quem? Essa pessoa é a Gislene. Ela sabe muita coisa sobre mim. Isso quer dizer que depois, principalmente que nós casamos, nós fomos crescendo em conhecimento. Nós fomos crescendo em intimidade. Por exemplo, casais que são casados há alguns anos, um olhar já diz muita coisa, não diz? Você sabe quando a sua esposa está contente ou não, quando você chega e fala alguma coisa, ou vem um olhar ou não vem olhar. Você já sabe, eu preciso da proteção de Deus hoje aqui nessa casa. Que a coisa não está fácil. Isso é crescer em intimidade. É crescer em conhecimento, você sabe. A risada nervosa, o olhar. Você percebe quando está precisando de alguma coisa. Quando está querendo que você fale menos e faça mais. Não é? Quem cresce em intimidade conhece isso. É disso que eu estou querendo dizer a vocês. A Bíblia Sagrada fala disso. Nós precisamos crescer na intimidade com Deus. Isso é um processo de aproximação com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conhecer como Deus é, o que alegra o coração de Deus. Nós precisamos saber qual é a vontade dEle. Nós precisamos saber o que Ele tem para a nossa vida. É só assim que a gente vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. E quando a gente começa a experimentar esse jeito, a gente vai sendo mudado. Por exemplo, há coisas que depois que eu casei com Gislene, há longos 22 anos atrás, eu comecei a mudar. Eu, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não comia salada. Minha mãe lutou para eu comer. Quando ela via assim um alface no meu prato, ela fazia uma celebração. Mas depois a Gis foi insistindo. Hoje é difícil eu comer sem salada. Por dois motivos. Primeiro, porque eu fui influenciado por isso. E segundo, porque eu fui conhecendo o benefício da salada. Percebe? Quando a gente vai tendo intimidade, a gente vai tendo conhecimento. E a gente vai entendendo os benefícios. É por isso que a Bíblia insiste em a gente andar com Deus. Quando você começa a andar com Deus, você começa a ser transformado pelo Espírito dEle. A semelhança de Jesus Cristo. Cada vez você vai se parecendo mais. Aí o Pedro vai falar assim, você começou a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E depois que isso vai acontecendo, naturalmente vai acontecer o outro processo. Jesus vem para você e diz assim, olha, se você quer me seguir, você vai ter que viver uma vida desinstalada. Você vai ter que ir. Você vai ter que confiar. Você vai ter que se movimentar. Porque se você ficar parado, você não vai crescer. Vá e faça alguma coisa. A vida cristã, ela tem um quê de energia, de fazer, de agir, porque senão você se enfraquece. Se você não se movimentar, você vai ficando como alguém que fica muito tempo sem fazer atividade física ou caminhada. O que acontece, gente? Atrofia os músculos, a barriga, o que acontece? Vamos dizer que ela expande, mas não é só isso. A gente fica, como os nordestinos dizem, entrevado. Conhece esse termo? Então, o que é um entrevado? É quando você não se mexe muito e você depois não consegue se mexer. Para muitos de nós, até para levantar da cadeira começa a ficar difícil. E por quê? Porque a gente não está em movimento, a gente não está desinstalado. A vida espiritual é assim.
Às vezes é necessário que Deus coloque do seu lado alguém doente, para que você tenha um impulso de Deus, para pelo amor de Deus e no poder do nome de Jesus, você fala assim: eu vou orar por você em nome de Jesus e você vai melhorar. Vão, façam, use a autoridade que eu estou dando a vocês. Tem um casal em crise no seu trabalho, gente que está se separando. Vão, façam, ministrem, diga a eles que tem uma nova vida, tem uma vida que é mais. Pastor, tem um colega que está lutando com a sexualidade dele, o que eu faço? Eu ignoro ele, eu xingo ele como Malafaia? Não, não. Vai e ajuda, fala de vida para ele, fala que Deus ama ele, e porque Deus ama ele, se ele começar a andar com Deus, ele vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Deus amou o mundo, inclui ele. Isso é vida mais. A vida mais é uma vida desinstalada. Vão e façam discípulos. Gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O ir de Jesus, tanto para você como pessoa, como para a igreja, é muito específico. O que é que Jesus mandou a gente fazer? Vão e façam discípulos. Essa é a causa da vida. O problema é que no meio disso nós começamos a colocar um monte de outras coisas. Muitos de nós até amamos a Deus, mas a gente fala assim: Deus, eu estou tentando resolver algumas coisas da minha vida, quando eu resolver, eu vou e faço discípulos. Jesus está falando: você não entendeu o meu evangelho ainda. Muitos de nós estão achando que Deus tem que abençoar a gente num projeto pessoal, para a gente começar a fazer alguma coisa para Deus. Muitos de nós estão achando que a gente precisa aposentar para ter tempo para ir e fazer discípulos. Outros de nós achamos que precisamos casar primeiro, para depois ir e fazer discípulos. A gente sempre está esperando que tenha alguma coisa por fazer. Mas o que Jesus está dizendo é: não, não. Se você quer me seguir, vai agora. Sai agora. Faça discípulos. Porque quem começa a entender o que é o chamado de Deus, começa a se preocupar com o que Deus se preocupa. E o que é que Deus se preocupa? Deus se preocupa com transformação de vidas à semelhança de Jesus Cristo. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que abandonar os meus projetos pessoais? Sim e não. Preste atenção no que a Bíblia diz para você. Se você focar a sua vida apenas nos seus projetos pessoais, você não conseguirá viver os projetos de Deus para você. Por quê? Porque você vai trazer para a sua vida um Deus falso, que cada vez mais você vai confiar nisso. Às vezes é a sua beleza, às vezes é a sua inteligência, às vezes é a sua vida acadêmica, às vezes é o seu dinheiro, às vezes é a sua carreira, às vezes é o seu casamento. Você vai achar que isso é tudo para você. E você quer saber como é que você percebe que você está preso a isso? Quando alguma coisa falha nessas coisas, você entra em desespero. Você quer ver quando uma carreira profissional é um Deus para a pessoa? É quando ela coloca todas as fichas naquilo, todas. E num belo dia ela é despedido. O mundo acaba. E o mundo acaba porque tinha um Deus falso que acabou de cobrar o seu preço. Pastor, eu vivia com o meu filho em casa, ele era tudo para mim, que bênção. Mas ele precisou estudar fora e a minha vida acabou. Pois é, você tinha um Deus falso dentro de casa e nem sabia disso. Há coisas que vão entrando no lugar de Deus na nossa vida e que vão impedindo a gente de ir e fazer discípulos e ensinar as pessoas a ser como Jesus. E é por isso que essa conferência, ela está chamando a gente para 4 coisas. 4 coisas. A primeira delas é uma vida missional mais engajada. Deixa eu dizer para você o que significa missional. Significa você colocar
tudo que você gosta, todos os seus projetos de vida numa mesa e falar assim: Senhor, tudo isso parece importante para mim, mas eu quero primeiro ouvir a tua voz e colocar o Senhor no centro. E a partir desse centro, todas as coisas vão encaixando no lugar certo. Amém, gente? Isso é vida missional. Se nós não fizermos isso, alguma coisa vai vir para o centro. Alguma coisa. E coisas boas, não são más, não. Coisas boas, mas elas vão tirar Jesus Cristo do centro da nossa vida. Essa é a primeira coisa, só que é uma missionalidade engajada. Você não pode ser um discípulo de Jesus sem um engajamento. Você não pode ser um discípulo de Jesus que seja alguém assim que gosta de Jesus, que gosta de algumas palavras de Jesus. Engajamento é uma linguagem quase que militar. É uma linguagem do soldado. O soldado ou está ou ele não está. Aliás, o soldado, ele sabe que ele luta por uma causa. E se ele não se engajar juntamente com o exército, corre ele o risco de vida e todos correm o risco de vida. É por isso que ele se engaja. É por isso que ele entra para valer. Ele entra, inclusive, correndo risco de vida. É por isso que Jesus, quando falou assim: se vocês quiserem me seguir, vocês terão que negar a si mesmo. Há uma causa, e essa causa é minha. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você. Se você está dentro do projeto de Deus, aí os seus projetos pessoais vão ganhar sentido e direção. Não é que você tem que abandonar os seus projetos pessoais. Você tem que colocá-los sob o senhorio de Cristo. Essa é a diferença. Pastor, eu gosto muito de alguma coisa, o que eu devo fazer? Não é para você abandonar, é para você colocar sob o senhorio de Cristo. E se uma hora eu tiver que escolher, aí você vai mostrar quem é o Senhor da sua vida. Se é o seu projeto, o seu emprego, o seu gosto, ou se a sua confiança está no Filho de Deus. Uma vida a mais é uma vida que está engajada no projeto de Deus e submete os seus projetos pessoais ao maior projeto de todos, o projeto de resgate de Deus dos seres humanos a transformá-los à imagem de Jesus Cristo. Amém, gente? Se você puder, levanta sua mão direita comigo e diga assim: Senhor Jesus, me ensina essa vida missional, que os meus projetos pessoais sejam submetidos a Ti e ao Teu senhorio, para a glória de Deus. Uma vida a mais também depende de outra coisa, conforme as palavras de Pedro e de Jesus. Ela depende de eu compreender que a minha vida, ela está inserida num corpo. É o segundo A da nossa conferência. Uma vida ativa no corpo. Por que o nome é ativa? Porque toda vida fora de um organismo, ela começa a morrer. É muito curioso isso. É muito curioso, por exemplo, Gislene e eu ganhamos um novo interesse por plantas. A gente está num momento meio apaixonado por plantas. Então, tolerem a gente, se numa conversa com você, eu falar de Thunbergia. Tá? Porque a gente está descobrindo algumas coisas interessantes. E uma das coisas é como que a vida, ela nasce a partir de uma semente. Como que a vida de um galho, ela morre quando ela não está mais na árvore. É muito curioso isso. É muito belo a gente ver. É muito interessante, inclusive, como algumas plantinhas você precisa cortar e podar para ela ficar saudável. E eu, como pastor, fico olhando aquilo e falando, eu conheço isso aí. Como Deus faz isso com a gente, para a gente crescer bonitinho. E tem um negócio assim também que eu estou aprendendo, que é o seguinte: a planta você tem que cortar ela do jeito que você quer que ela cresça. Não é isso? E eu fiquei pensando, olha Deus e eu. Deus está
tem um projeto para mim, os meus galinhos estão meio esquisitos, estão meio secos, estão meio morrendo. Aí Deus vem com a tesourinha de Jeová e falou, Manu, arruma isso aqui. Não é? Deus não faz isso com a gente? Arruma esse orgulho aí. Arruma essa impaciência. Arruma esse domínio próprio que não tem domínio. Arruma essa generosidade que você está sovina. Arruma isso aí. Eu quero que você cresça num formato belo, para que as pessoas olhem você e me vejam. Não é lindo isso? Mas isso só pode acontecer se eu estiver no corpo. Se eu estiver ligado ao corpo de Cristo. Porque fora do corpo de Cristo eu seco. Eu fico sem força, sem vida. É por isso que o Espírito de Deus está chamando a cada um de nós hoje. Se nós queremos viver uma vida que é mais, nós precisamos estar no corpo de Cristo. Amém, gente? Se você puder lembrar uma pessoa que está perto do seu lado, fala assim, olha, você precisa estar no corpo. Você entendeu? Fala assim para ele. Eu também preciso. Aí ajuda ele e fala assim, ó, me lembra disso quando eu não entender. Amém, gente? Isso é uma vida a mais. Mas uma vida a mais, e aquele I ali, ó, é uma vida intencional. Há coisas que eu preciso planejar e seguir. Quer ver? A vida está cheia de exemplos para a gente. Por exemplo, eu sei que tem alguns irmãos aqui que gostam de fazer caminhadas e corridas. Não tem gente aqui? Pois é, você consegue fazer isso sem planejamento? Sem uma intencionalidade? Por exemplo, para a gente começar a ficar com um bom condicionamento físico, o que precisa? Primeiro de tudo, olha lá, corrigir a alimentação, ok? Parar de comer McDonald's. A gente não gosta muito disso, mas é a tesourinha que está cortando a gente, não é isso? O que a gente precisa mais? Começar a acordar cedo, não é isso? A gente também não gosta muito disso. Terceira coisa que a gente precisa começar a estabelecer planejamentos. Ó, por exemplo, quem corre aqui ou anda, adianta você ficar 2 semanas sem treinar e tentar resolver treinar tudo num dia só? Adianta? O que vai acontecer com você? Distensão, desmaio, quase morte, não é isso? Por quê? Porque os exercícios orgânicos, eles dependem de uma regularidade. Agora veja no mundo espiritual como essa intencionalidade é do discipulado. Não adianta você ficar separado das coisas de Deus, da oração, da comunhão. Aí acontece uma coisa ruim para você e você corre e fala assim, pastor, vamos fazer 24 horas de vigília hoje na igreja. Não, é dia a dia. Pastor, essa igreja está orando pouco, vamos começar a orar agora. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou aí com o senhor. Não, comigo não, é você que precisa fazer. Entendeu? Precisa de uma intencionalidade, porque senão você fica no raso, você não mergulha em Deus, você não conhece a intimidade de Deus, então precisa ser uma ação intencional. E eu queria ajudar você a empreender no seu coração essa vida a mais. Fala assim comigo, Senhor Jesus, me ajuda a estabelecer um planejamento para ler a Tua palavra, para orar, para comunhão, para ceia, para o serviço ministerial, para tudo que o Senhor quer me usar, para que eu não seja um atleta relapso. Eu acho que a gente já pode marcar uma corrida espiritual aqui nos próximos dias. Amém? A Érica gosta disso, né, Érica? A Érica pode nos ajudar nessa direção. E eu termino essa mensagem de hoje falando de uma vida saudável. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Uma das coisas que tem impedido o nosso crescimento para essa vida mais é que a gente não entendeu ainda o que é saudável. Deixa eu explicar para você rapidamente o que significa saudável. Os judeus têm uma compreensão muito interessante da vida que está registrado nas páginas do Antigo Testamento.
Uma das coisas, quando Deus foi libertar a nação de Israel, Deus deu uma série de regras para eles, para viverem no deserto. Por exemplo, uma das regras: vocês precisam confiar em mim para ter uma vida saudável. O que significa isso? Vocês estarão no deserto, eu vou dar a comida, o maná diário todos os dias. Todos os dias. Comam apenas isso e vocês vão ter uma vida saudável. Mas sempre tinha alguém que queria dar um espertinho com Deus. Aí pegava 2 manás. Fala assim, não, a fome está apertada hoje, vou pegar 2. O que acontecia com o outro maná? Estragava. Muitos de nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Deus fala assim, olha, você precisa de energia para essa semana, está aqui. Você precisa de saúde para essa semana, está aqui. E confia em mim. Amanhã eu vou te dar mais. Tem mais maná. Aí o que é que nós fazemos? Nós falamos, não. Vai que Deus fale. Vai que Ele não dê o maná amanhã. Eu vou pegar mais maná hoje. Aí o que a gente faz? Aí a gente confia no nosso braço, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, na nossa influência, no nosso trabalho. E a gente traz um monte de coisa para a vida que começa como maná a apodrecer. Apodrecer os relacionamentos familiares, o cuidado com os filhos, a vida de oração começa a apodrecer. Por quê? Porque Deus te deu energia para uma coisa e você está querendo usar ela para outra. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus? É que Deus me dá energia para algumas coisas. Toda vez que eu uso essa energia errado, eu fico mal. Por quê? Porque Deus não me deu energia para outra coisa. Ele me deu energia para cumprir o propósito dele. Quando eu não faço isso, começa a vir exaustão, cansaço, algum sentimento mal, algumas coisas no meu coração não ficam muito bem, e eu preciso lembrar, Senhor, o Senhor prometeu cuidar de mim, me ensina a viver com esse maná que o Senhor está me dando hoje, e amanhã o Senhor vai me dar de novo, e eu vou confiar no Senhor. Os judeus começaram a entender isso, que tudo o que é saudável se aproxima da vida, e tudo que não é saudável se aproxima da morte. Você vai entender agora, porque você lê na Bíblia Sagrada, e Deus fala assim, nação de Israel, me ouve, eu quero fazer de vocês um povo puro. E Deus usa a pureza como critério para uma vida saudável. É por isso que você vai ler coisas estranhas na Bíblia assim, que ninguém pode se aproximar de um animal morto. Por quê? Porque a morte está ligada à impureza. Olha que curioso. Quando alguém ia oferecer um sacrifício a Deus, o animal não podia estar doente. Tinha que estar no estado de purificação. Por quê? Porque a purificação aproxima da vida. E a falta de pureza aproxima da morte. A gente vai ver essas regras de Deus em muitas coisas no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus estava querendo ensinar uma vida saudável. Traz isso para a realidade da sua vida e você vai ver que muitas coisas, a gente às vezes se aproxima da morte. Quer ver uma coisa? Por que Deus estabeleceu a sexualidade no casamento? Porque a pureza coopera para a vida. Por que é que pessoas que começam a ter relacionamentos fora do casamento, ou quando não estão casados, começam nesse estado de impureza a criar problemas para si mesmo? Porque a falta de pureza aproxima dos caminhos de morte. É um Deus sábio, é um Deus que quer dar uma vida que a gente consiga usar cada coisa bem para o nosso bem, para a glória dele. Olha o dinheiro, por exemplo. O dinheiro, quando ele é utilizado como fruto do trabalho para coisas boas, ele tem pureza e aproxima da vida e coopera para a vida. Agora, olha o dinheiro quando ele é fruto de corrupção.
Quando ele é fruto de engano, fruto de roubo, ele coopera para a morte. Então é por isso que a Bíblia está ensinando que uma vida a mais é uma vida que entende o que é a pureza que Deus exige. Não é uma conversa moral, não é um monte de regras, não é nada disso. É o Deus que sabe o que é bom e o que não é. Ele ensina a gente a viver uma vida saudável. Porque uma pessoa que começa a viver essa vida a mais, ela começa a influenciar todos os ambientes da cidade onde ela vive. E com isso eu termino a minha mensagem. Deus está chamando você para uma vida a mais. E essa vida precisa fluir para as cidades. Pastor, é para os prédios? Não, não é para os prédios. Essa vida a mais que Deus está plantando em você, ela precisa aparecer lá no clube que você frequenta, na escola que você frequenta, lá na sua vizinhança, lá na sua universidade. Essa vida, ela precisa fluir para esses ambientes. Por quê? Porque uma vida transformada começa a transformar ambientes. Amém, gente? Levanta sua mão assim comigo e diga: Senhor Jesus, que a minha vida seja saudável conforme a Tua palavra. Purifica, Senhor. Me afasta dos caminhos de morte e me aproxima dos caminhos de vida, para que eu viva uma vida mais viva, mais generosa, mais santa, mais dedicada, mais espiritual, mais cheia de energia, para a glória de Deus e para o meu bem. Uma vida a mais. Cresçam e experimentem a graça e o conhecimento do Senhor. E agora, pastor, vão e façam cursos para abençoar casais, vão e façam evangelismo pessoal, orquestra, vão e façam eventos para abençoar, vão e visitem orfanatos, vão e façam essa vida a mais aparecer organizando um evento que melhora a saúde, vão e criem grupos de oração, vão e formem grupos pequenos, vão e usem os seus dons, mas vão e façam discípulos, porque se vocês forem, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus prometeu estar com você. Deus prometeu andar com você se você fizer a missão dele. Então eu queria que você encorajasse alguém que está próximo de você e dissesse assim para ele: Deus vai fortalecer você. Você vai vencer essas dificuldades. Para você se desinstalar e ir e fazer discípulos. Ele prometeu estar com você. Amém, gente? Que os próximos 10 anos nós tenhamos uma vida a mais, uma igreja a mais, cheia do Espírito Santo, cheia de vontade de cumprir o propósito de Deus. E Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Amém.